Socialização, Seminário 1, nome do tutor, Tainara, nome dos acadêmicos, Driele, Marília, Vanessa. Missão, visão. Valores. Prática interdisciplinar, vivências educativas. Introdução. A prática interdisciplinar Vivências Educativas tem como área de concentração escolhida o objetivo de analisar com relevância da postura do professor na educação contemporânea, particularmente no que diz respeito aos desafios enfrentados e possíveis soluções em sala de aula, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio dos alunos desmotivados e a falta de respeito com os professores. São problemas críticos que comprometem a qualidade do ensino. Essa situação exacerbada por mudanças no sistema educacional, como no progresso continuado e pelo impacto das novas tecnologias e em meios de comunicação. Este cenário demanda uma análise profunda da postura do professor em sala de aula e suas estratégias enfrentadas no dia a dia. Olá, me chamo Vanessa Meirelles Carvalho, sou acadêmica de Pedagogia pela Uniaselv e estudante do 5º período, e vinculada ao Polo de Camaquã, Rio Grande do Sul. Fundamentação teórica. Quando se fala em moldes de comportamento e situações de ensino, tanto em relação ao professor quanto ao aluno, o que se pode verificar em primeiro momento são as diferenças existentes em tempos passados e tempo presente dentro de uma escola. É importante demonstrar essas diferenças, pois assim pode-se estabelecer um comparativo, supondo que os problemas ocorridos atualmente em sala de aula são decorrentes a uma drástica mudança implantada no ensino e também da mudança dos valores culturais de época para época. O professor tem a responsabilidade de criar um ambiente de aprendizagem que seja inclusivo, estimulante e seguro. Segundo Paulo Freire, 1996, o professor deve atuar como um facilitador do aprendizado, promovendo uma pedagogia crítica onde o ensino é visto como um ato dialógico. Freire argumenta que o ensino não deve ser um ato de transição de conhecimento, mas um processo de construção conjunta entre o professor e aluno. Isso implica que o comportamento do professor deve ser orientar, encorajar e participação ativa dos alunos, valorizando suas experiências e conhecimentos prévios. O comportamento do aluno em sala de aula também é um fator determinante para o processo educativo. A abordagem construtivista de Piaget, 1973, sugere que os alunos são ativos construtores de seu próprio conhecimento. Defendida por, isso significa que o aluno deve ser incentivado a explorar, questionar e refletir sobre o conteúdo aprendido. O comportamento esperado do aluno é a curiosidade, engajamento, a participação ativa nas atividades propostas pelo professor. Citação direta curta. Segundo Freire, 2011, página 25, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou sua construção. O conhecimento é de fato construído ou produzido com a mediação do professor, mas também estamos testemunhando uma transição da educação bancária para a maior participação do aluno em seu aprendizado. Citação direta curta. Segundo Cortez, 2003, apoiado em Liberale, 1999, nos demonstra essas 4 ações segundo o autor. O momento de descrever consiste no ato do professor relatar por escrito suas ações em sala de aula. Aqui, conseguirão de maneira eficaz fazer uma autocrítica de suas estratégias e objetivos traçados em seu conteúdo. No que diz a respeito a informar, o autor relata que nesta etapa o professor vai em busca de teorias para o embasamento de fundamentação na aula planejada. A maneira como demonstra qual a relação de poder existente na sala de aula. Cortez, 2003, página 225. Citação direta a longo. O que acontece atualmente na educação na relação professor-aluno é preocupante ao pensarmos que a educação estruturada é indispensável para o indivíduo, mas a decorrência de confrontos entre educador e estudante acaba abalando essa estrutura que resulta em professores insatisfeitos e alunos com precários conhecimentos sobre diversas disciplinas.
Os tempos foram mudando, os governos deixando de valorizar esses profissionais e hoje chega a ser aventura ter de enfrentar uma classe de 40 alunos sem os mesmos meios de disciplina e ganhando muito mal. Os resultados foram a queda na qualidade do ensino e crescimento de violência dentro e fora das classes. Muito dessa culpa cabe também aos pais, que muitas vezes se esquecem de cuidar da educação em casa e não acompanham de perto a vida escolar de seus filhos. Acham que a escola tem que instrução, educar o aluno, quando a obrigação primordial é deles em casa. Rodrigues, Valdes, 2008. Olá, me chamo Marileia França, estou cursando o 5º semestre de Pedagogia da Unicelv, do Polo de Camaquã. Fundamentação teórica. Citação direta longa. O conhecimento é de fato construído ou produzido com a medição do professor, mas também estamos testemunhando uma transição na educação bancária para maior participação do aluno em seu próprio aprendizado. O discente, o aluno, passou a ser parte ativa da construção do seu próprio conhecimento e que promove uma aproximação entre o professor e o aluno. Não há escolas sem professores, não há professores sem formação. Não há formação que não se sirva para a vida inteira. É preciso acompanhar o tempo, é preciso perceber determinadas condições didáticas. E só então descobrir que elas não são muito úteis. Citação indireta. Segundo Cortês, a fase de reconstrução implica o conhecer, com maturidade e humildade, que não somos seres completos ou que estamos em constante crescimento e mudança. É o momento para identificar tanto individualmente quanto com a ajuda de outros as lacunas em nossas práticas que podem ser melhoradas e medidas que novas maneiras de agir são compreensivas. Resultado de discussões. Ao longo da pesquisa, percebemos que o papel do professor continua a ser expandir e adaptar à medida que novas demandas surgem e novas tecnologias e teorias educacionais são desenvolvidas. O professor moderno deve ser versátil, adaptável e preparando para guiar os alunos em um mundo cada vez mais complexo e interconectado. A postura do professor em sala de aula não é apenas envolver o comportamento e a atitude deles, mas também suas habilidades de estabelecer um ambiente de respeito e compreensão. Além disso, é fundamental que o professor mantenha uma postura ética e profissional, respeitando a diversidade dos alunos e promovendo a inclusão, capacidade de adaptação de diferentes situações e sensibilidades, para reconhecer e atender necessidades individuais dos estudantes também são aspectos importantes. Sendo assim, a postura do professor em sala de aula é um elemento determinante e de suma importância de qualidade da educação oferecida, impactando diretamente o desenvolvimento do acadêmico e o pessoal dos alunos. Segue as referências.